Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, que bom que você está fazendo parte dessa história. E um feliz 2024 para você, para sua família, para todos os queridos. Estamos chegando à marca de 54 programas. Olha, fez uma diferença tão grande você estar aqui conosco, participando, mandando mensagens, mandando informações para nós. Tá muito legal continuar aqui com vocês. E olha, a lição desse trimestre, o livro de Salmos. Se você não tem essa lição, baixe o aplicativo pelo Play Store e App Store, e principalmente o Apple Play. Você vai conseguir ali baixar a lição de uma forma gratuita e você vai poder ver todas as lições anteriores, você vai poder ter conteúdos maravilhosos. Se você não tem lição de graça, você fala para mim, pastor, eu não quero aplicativo, nós vamos mandar para você de uma forma virtual ou forma física também. Nós temos aí para poder presentear algumas pessoas. Mande uma mensagem no direct que nós vamos estar aí atendendo você. E outra coisa muito importante, se você ainda passou 2023 inteirinho e não se inscreveu no nosso canal, ô filho de Deus, comece 2024 de uma forma com o pé direito aí. Vai lá, clique lá no YouTube, @PaulistaLeste, tá vendo aqui embaixo? Se inscreva no canal, clique no sininho para você receber as notificações da nossa associação. Se você olhar para mim e falar assim, pastor, passei 2023 batido, também não me inscrevi lá no Instagram. Filho de Deus, vai lá, mips.apl, tá vendo aqui embaixo? Se inscreva no canal lá, vai lá. Comece a nos seguir, você vai receber as notificações e você vai ficar por dentro de todo o conteúdo da nossa amada e querida Escola Sabatina. Queridos, a lição desse trimestre está maravilhosa e continua principalmente com o nosso QR Code do quiz da lição. Você vai poder responder, você vai poder testar seus conhecimentos e acima de tudo você vai poder ver aí como que está a tua mente a respeito sobre a lição da Escola Sabatina. E nesse ano nós temos a novidade, se você aí professor da Paulista Leste, nós vamos ter o troféu da Escola Sabatina Viva. Nós tivemos a primeira edição ano passado e você que recebeu a apostila, você vai poder ficar por dentro de tudo isso e ter essa homenagem no final desse ano. Troféu Escola Sabatina Viva. Coloque a sua unidade de ação para participar dos requisitos e vai lá, lute. E no final você vai ser condecorado com, não somente com um troféu, mas com uma unidade de ação habilidosa e conceituada a respeito sobre a palavra de Deus. Muito bem, queridos, eu trouxe alguns amigos do ano passado para esse ano aqui para participar conosco, tá bom? Temos aqui o pastor Rodrigo do Um Ano em Missão. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco novamente. Que Deus te abençoe. Dá um abraço pro pessoal. Fala aí dos desafios desse ano, que eu tenho certeza que Deus quer falar muito, usar você e usar todos que estão ali ao seu comando. Pastor Leonardo, mais uma vez, obrigado pelo convite, por estar aqui neste ano de 2024. Um feliz ano novo a todos vocês que estão nos acompanhando. Quero agradecer aí o privilégio. É muito bom poder repartir aqui com vocês o estudo da lição da Escola Sabatina. Este ano nós estaremos aí atuando com a equipe da divisão sul-americana aqui em nosso país, na nossa associação Paulista Leste. E quero desejar a todos que sejam muito bem-vindos, os que estão vindo de fora, e que possamos juntos fazer um grande trabalho para a honra e glória do nosso Deus. Muito bem, temos também nosso irmão Ricardo Lobato, diretamente da Igreja do Belém. Muito obrigado por estar aqui conosco, irmão. Manda um abraço para o teu povo, para os teus queridos ali. Mais um ano que começa, queridos. Que Deus abençoe imensamente a cada um de vocês aqui, como nossos pastores aqui presentes. E parabéns. Parabéns por estar começando o ano estudando e conhecendo um pouquinho mais a palavra do Senhor. Que Deus os abençoe imensamente. E temos aqui o pastor Júlio. Não foi embora ainda, tá chegando. O pessoal do Pernambuco, ele tá chegando aí, tá bom? Pastor Júlio agora é distrital lá no distrito de Aldeia, no Pernambuco, a Associação Pernambucana. Isso mesmo. Isso daí, né? Isso mesmo. Manda um abraço pro teu povo, meu querido. Em primeiro lugar, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui por mais um ano novo. Desde já, feliz ano novo aos pastores que estão aqui presentes, ao nosso querido irmão e a todos que estão nos assistindo nesse momento. Quero mandar um forte abraço para minha esposa,
a Joélia, e também para os irmãos do distrito de Aldeia. E também um agradecimento à administração lá do campo, né, da Associação Pernambucana. Agradeço ao pastor Paulo Ki, juntamente com os outros pastores dessa associação que vem me recebendo de braços abertos. E irmãos, ó, nos aguardem. Em breve a gente vai estar chegando aí no distrito de Aldeia, tá bom? Para que a gente possa proclamar o evangelho com força total. Muito bem, queridos. Nós vamos falar um pouquinho sobre como ler o livro de Salmos. Essa lição é uma lição muito importante. Quero convidar todos a nós juntarmos em oração para pedirmos a bênção de Deus e a iluminação nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, estamos aqui para podermos estudar a Tua Palavra. E te pedimos agora a orientação do Deus Espírito Santo, para que Ele venha à frente e faça toda a obra por nós. Derrame a Tua graça, derrame o Teu poder e a Tua paz em nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Muito bem, queridos. O livro de Salmos, Lucas capítulo 24, verso 44 e 45, é o verso para memorizar, que vem dizendo: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei. Estando aqui com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. O livro de Salmos é um livro peculiar. É cheio de hinos, de oração, cheio de declarações, de poemas. E as pessoas gostam muito de ler o livro de Salmos como um refrigério, às vezes até como um amuleto para alguns. Se alguma coisa está acontecendo errado, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou você chega na casa de alguém, a Bíblia está sempre aberta no livro, a folha está amarela, a Bíblia é toda branquinha nas outras páginas. Principalmente no Salmo 119. Ou Salmo 91, 23. Salmo 23, Salmo 119. A Bíblia está aberta em algum salmo, mas a Bíblia ainda não serve para ser um amuleto, mas é algo para nós conhecermos. Como que nós podemos aqui ver esse contexto que nos ensina? Como que nós podemos ler esse livro de Salmos aí, Pastor Rodrigo? O que traz para o teu coração e entendimento sobre isso? Bom, primeiro nós temos que entender que o livro de Salmo, ele é como qualquer outro livro da Bíblia no sentido de estudo, né? Ou seja, nós precisamos usar as mesmas ferramentas, o mesmo modo que nós estudamos Gênesis, Apocalipse, os Evangelhos, nós precisamos usar as mesmas ferramentas também para estudar aqui o livro de Salmos. Outra coisa que nós não podemos esquecer é que o livro de Salmos, ele também foi inspirado por Deus, assim como os demais livros da Bíblia, obviamente, ele foi inspirado por Deus e por isso ele merece todo estudo diligente, assim também como nós estudamos os outros livros. Ou seja, dedicação, precisamos entender que existia ali uma linguagem, essa linguagem era uma linguagem poética, precisamos entender que existia um contexto, precisamos entender também que não foi apenas um autor, não foi apenas um salmista, existiram outros também que escreveram o livro de Salmos, né? Porque normalmente quando a gente fala de Salmo, a gente já remete a Davi, né? Davi que escreveu, claro, ele escreveu uma grande porção, mas também existiram outros ali. E o fundamental é entender que Salmo é a palavra de Deus e aceitar ele como a palavra de Deus. Apesar de, muitas vezes, a gente vai estudar isso ao longo da lição, alguns sentimentos foram colocados ali, algumas orações que foram feitas pelo próprio salmista dele falando com Deus. Ali, o que está escrito para nós no livro de Salmos é a própria palavra de Deus. Então, nós devemos estudar como estudamos todo e qualquer outro livro da Bíblia. O livro de Salmos, quando a gente fala ali, a palavra Salmos, né, tem um significado ali, eu dando uma pesquisada, significa cânticos tocado com instrumentos de corda. Olha que interessante. É o significado da palavra Salmos. Ali nos louvores, né, eles não liam os salmos como a gente lê naturalmente, mas eles cantavam os salmos, e ainda com instrumentos de corda ali, né, para acompanhar o momento da adoração a esse Deus Todo-Poderoso. O legal de Salmos também, como o Rodrigo explicou, né, tem ali a sua linguagem poética, onde os salmistas eles demonstram ali
todo o seu sentimento. 50% dos salmos ali eles mostram a sua alegria pelos milagres de Deus, e os outros 50% dos salmos, né, metade, os outros 50% é onde eles demonstram ali também a sua angústia, né, pelo momento difícil a qual ele está passando ali em uma determinada situação. Então, a gente sempre se identifica com um salmo. Eu, particularmente, quando eu recebi estudos bíblicos e passei por aquele processo de provação, porque é uma provação danada, né? Quando a gente está conhecendo, tem toda aquela questão do inimigo não querer a gente conhecer a palavra de Deus ali e tal. E aí eu me identifiquei e busquei forças em um salmo, e esse salmo me acompanha até hoje. Sabe qual é? O mesmo de Martinho Lutero, Salmo 46. Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Amém. Então cada um tem aí um salmo que é o seu DNA. O Rodrigo tem um salmo que é preferido. Todos aqui que estão nos assistindo e que estão aqui estudando, tem um salmo preferido que acompanha ali, que dá forças para continuar as batalhas do dia a dia. Amém. Eu digo que, como os salmos que eu mais me identifico, é Salmos 40. Tirou-me do fundo do poço e me colocou aqui para a honra e graça dele. E eu digo que Salmos é comparável à união do divino com o humano no Jesus encarnado. É a união semelhante da natureza de Cristo, o divino com o humano. Aquele que o meu coração está ali, no qual Deus responde para mim de uma maneira direta. Eu busco muito a palavra do Senhor em Salmos. Quando eu acredito que seja um erro meu, ou foi, quando era pastor pentecostal, eu tinha o hábito de abrir a Bíblia em Salmos, viesse o que viesse, e ali eu começava, enquanto esquentava o carro, naquela época o carro tinha que esquentar, Carburador. Corcelzinho, GTzinho, e ali eu lia Salmos. Fazia da Bíblia, né, um amuleto. Amuleto, exatamente. Mas Salmos é uma bênção na vida minha particular e acredito que na vida de todo mundo. É a palavra de união entre o divino com o humano. E é onde nós entramos no contexto de domingo, né? Que Salmos na adoração do Antigo Israel. O livro de Salmos, eles foram escritos como um uso privado, mas para adoração em público. Então, o livro de Salmos praticamente não apenas acompanhava a adoração do povo, mas também instruía como eles deveriam adorar a Deus dentro do santuário. E me chama a atenção que Jesus orou também usando o Salmo 22. Os Salmos também tiveram um lugar significativo na vida da igreja primitiva. Então, o livro de Salmos ele sempre teve acompanhado para muitas coisas da vida. Davi escreveu ele, a maioria dos Salmos, em momentos específicos. Momento que estava aflito, em momentos que ele estava com alegria, em momentos que ele estava sendo perseguido, que ele era o perseguidor, dentre outras coisas. Então, como que os Salmos ele nos ajuda no contexto da adoração? É interessante que a própria lição lá vai trazer isso para nós, né, que o título, né, do livro dos Salmos, né, que é Tehillim, louvores, né, que reflete o propósito principal aqui dos Salmos, que é louvar a Deus, né? Esse é o foco principal dos Salmos. Quando a gente vai aqui para o livro de Colossenses, capítulo 3, o versículo 16, o texto diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Ou seja, o salmo ele não é apenas para adorar ali, para louvar, como o pastor bem disse. Ele não apenas acompanhava na adoração, mas ele também serve para instruir, ele serve para ensinar. E a gente vai observar que foram em vários contextos que eles cantavam salmos. Quando eles estavam sendo oprimidos, quando eles estavam em cativeiro, quando eles estavam gratos, quando eles recebiam livramento. Em todos os momentos ali, eles cantavam, eles adoravam a Deus. Quando eles estavam vivendo momentos de alegria,
quando eles estavam vivendo momentos de sofrimento. E eu acredito que é por isso que o Salmo, ele nos aproxima tanto, né? As pessoas gostam tanto de ler o Salmo, porque tem essa parte que toca o nosso coração, que é em momentos quando nós estamos passando por algum momento de alegria, a gente se depara com algum salmo, que aquilo ali toca o nosso coração. Ou quando estamos aflitos, tristes, né? A gente percebe que aquele quem escreveu também passou por aquela situação e Deus também concedeu o livramento. Então, o Salmo, eles nos ensinam que nós podemos adorar a Deus em qualquer momento, em qualquer circunstância da nossa vida, nós podemos louvar e adorar o nome de Deus. Essa é a minha concepção a respeito da lição aqui de domingo. Diz na Bíblia hebraica, o livro de Salmos, Tehillim, que são louvores. Louvar a Deus. Diz na de segunda que sempre tínhamos motivo para ler uns salmos. Como adoração, como disse o pastor, como... Eu sempre imagino salmos, na minha ignorância, de que o navio que eu estou está afundando, e aí passa o livro de salmos, e é nele que eu me seguro para mim não afundar. Porque sempre tem uma palavra de consolo em salmos para me alegrar e me dar força. Não que o resto da Bíblia não tenha, a Bíblia no todo mas salmos para mim é um livro muito especial. Tão especial que contém profecias, né, nele. Profecias sobre o nascimento de Jesus, profecia sobre a morte de Cristo, profecia também até da segunda vinda de Cristo, sobre o tempo do fim, por aí vai. Os Salmos, ele abrange todos esses assuntos, né, em um único livro. Então, o interessante do livro de Salmos é isso. Outro ponto legal, né, o pastor Rodrigo até mencionou, que na maioria das vezes a gente limita os Salmos somente ao rei Davi, né? Claro que, se eu não me engano, o Davi ele escreveu ali a maioria. Acho que foi 74 ou 70 salmos, se eu não me engano. De 70 a 74 salmos foi ali de autoria do próprio rei Davi. E aí depois vem ali outros, né, como Asaf, tem um salmo também que é de Moisés e tantos outros que demonstraram essa adoração a Deus, né? Demonstraram ali a sua gratidão, os seus medos também ali nos salmos, né? Independente do contexto a qual eles estavam vivendo ali. E quando a gente lê um salmo, quando essa mensagem vem de encontro, como o irmão Lobato mencionou, aquilo vem como refrigério, porque vem no momento certo e na hora certa, né? A gente está passando por uma dificuldade, abre ali num salmo e vê que aquelas palavras, aquele mesmo sentimento a qual o salmista estava passando lá há muito tempo atrás, é o mesmo sentimento que a gente está passando hoje. É a mesma dificuldade que a gente passa hoje. E aí, essa mensagem vem como refrigério e conforto para que a gente possa crer que Deus está a todo momento no controle das nossas vidas. Ou seja, né, Pastor Júlio, embora tenha sido escrito há tanto tempo atrás, são coisas, são falas, são cânticos que refletem os momentos em que nós vivemos hoje. Completamente, né? Atual. Exatamente, é atual. São Isso coisas mesmo. que nós vemos hoje. Por exemplo, aqui, Salmo 88, né, o versículo 2 e 3 diz assim: Chegue à tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústia e a minha vida já se aproxima da morte. Isso é algo que muitas pessoas vivem e passam nos dias de hoje, né? Estão vivendo nos dias de hoje. Por isso é tão atual e por isso existe essa conexão com o livro de Salmos, que as pessoas tanto se identificam com esse livro, né? E onde nós passamos aqui, que nós já abordamos aqui domingo e segunda ao mesmo tempo aí, Isso mesmo. a parte de terça-feira que fala um cântico para cada estação. É diferente, é interessante, né, que as facetas de experiência humana, como que o livro de Salmos mostra uma realidade formidável a respeito sobre a vida, o estado emocional do ser humano, que ele não muda. Ah, não, isso é coisa que acontecia só naquela época. Não, gente. Acontece hoje. O clamor do ser humano, ele é atual. É o mesmo clamor do passado. E você vê Davi abrindo o coração em muitas vezes, palavras-chave em hebraico, ele usando a respeito sobre as entranhas, falando sobre coisas que ele sentia na pele.
E eu acho interessante quando a gente vai para esse contexto, porque é um cântico para cada estação, mas a poesia do livro de Salmos ela tem um poder distintivo para poder capturar a atenção de todos os leitores. Você vê salmos para todos os aspectos da vida. E como que a gente pode levar isso como... não, porque o salmo não se torne um amuleto, mas ele se torne uma realidade para nós. É aí que tá. É interessante isso que o senhor acaba de levantar, porque justamente na lição de terça, tem uma parte que diz aqui, ó, aqui traz mais ou menos 6 pontos, e justamente no 6º ponto, diz assim, ó, salmos históricos, né, que recordam o passado e destacam a fidelidade de Deus e a infidelidade do quê? De Israel, para ensinar as novas gerações a não repetir os erros de quem? Dos antepassados, mas confiar em Deus e serem fiéis o quê? A sua aliança. A sua aliança. Bate certinho com aquilo que o pastor Leonardo estava explicando aqui agora. Ou seja, os salmos servem também para a gente não cometer os mesmos erros que o povo cometeu aonde? Lá atrás. E aí entra a questão que o pastor Leonardo perguntou, né? Como que a gente então se utiliza disso para que não seja um simples amuleto? É a gente entender, voltando lá no início da lição, que o livro de Salmo, ele precisa ser estudado como qualquer outro livro da Bíblia que nós estudamos. Não é apenas um livro onde eu pego do nada, abro, né? Como o irmão comentou aqui, que no passado fazia, abre, põe o dedo lá e Deus, ele fala com você. É um livro que precisa ser estudado, porque na própria lição de terça-feira vai falar aí que existe uma poesia e tal, mas existe alguns recursos poéticos que nós precisamos estudar para que a gente possa compreender de maneira profunda o que o autor estava querendo dizer. E aí a lição ela vai trazer aqui, né? Não dá tempo da gente destrinchar tudo, mas vai falar sobre o paralelismo, vai falar sobre as imagens, o merisma, os jogos de palavras que existe, que muitas vezes no português a gente perde um pouco, né? A gente não consegue identificar. Mas quando a gente vai ali para a língua original, a gente consegue perceber esses paralelismos, a gente percebe ali o merisma, que existe o jogo de palavras que quer chamar a atenção do leitor, né? E nos levar a não cometer os mesmos erros que os antepassados cometiam contra Deus. Ou seja, o livro de Salmos ele quer nos ensinar, ele quer nos instruir, ele quer também nos dar motivação, quer nos dar alegria, quer nos dar a certeza de que Deus ele é justo, de que Deus ele está presente. São vários os ensinamentos, né? Interessante do Salmo, igual o Rodrigo mencionou aqui também, tem que ser estudado a fundo e procurar entender qual era o contexto do salmista ali naquele momento. Exegético. Exegético, exatamente. O que acontece? Igual o irmão mencionou ali o salmo preferido dele, o 40, né? Aí eu me lembrei, né, qual era o contexto de Davi ali naquele momento. Quando a gente estuda, vai a fundo, Davi ele estava fugindo de quem? Dos exércitos de quem? De Saul. Se escondeu aonde? Em uma caverna. Dentro daquela caverna tinha o quê? Lama. Olha que interessante. Tirou meus pés do quê? Me tirou de um tremendal de lama e me firmou os pés aonde? Na rocha. Interessante isso. Então, quando a gente entende o contexto a qual o salmista escreveu aquele salmo, o contexto que ele está ali naquele momento escrevendo, aquilo dali acaba vindo certeiro o quê? Pra gente também. Porque a gente acaba se encontrando também o quê? No mesmo contexto, na mesma dificuldade, sendo perseguido por alguém, enfim, né? Dependendo totalmente de Deus. O livro de Salmos, ele se torna mais fácil, o nosso entendimento e a nossa compreensão, por ele ser um livro poético. Então, como é um livro musical, músico de louvores, Daniel Litt, que fez um DVD, Salmos 1 e 2. E uma filha minha teve o privilégio de tocar violino com o grupo dela no Salmos 2. Fala tudo para nós. É um livro muito diferenciado de toda a Bíblia. Não tem histórias. É um livro que ontem serve, hoje cai muito bem, e amanhã vai ser melhor ainda. Porque o que o salmista que escreveu passou, eu estou passando. E se eu não passei, eu com certeza irei passar. Então ali está o refrigério para que eu tanto procuro o livro de Salmos através de cânticos, de louvores. Ou seja,
mais poético. Por isso acredito que o livro de Salmos seja de mais fácil compreensão para nós, porque ele por si, para mim, particularmente, fala mais diretamente ao meu coração. A Bíblia é um contexto. A Bíblia, nós temos que estudá-la mais a fundo para nós entendermos melhor o que o Senhor está falando para nós. Aí no livro de Salmos, eu particularmente, eu tenho uma compreensão mais imediata para o problema que eu no momento estou passando, porque são louvores, são poéticos. Exatamente. E onde nós vemos aqui na parte de quarta-feira que os salmos são orações inspiradas. Você se deleita quando você vê Davi, eleva os meus olhos para os montes. De onde que vai vir meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, a terra. Então, assim, ele é um bálsamo para aquele que está ferido. Ele é uma realidade para aquele que está desesperado. E, acima de tudo, ele acaba se tornando uma consolidação do que a palavra de Deus diz. Ele é luz para o nosso caminho. É interessante, pastor, que apesar de ser uma oração de um homem que fez uma oração a Deus, ainda assim é a palavra de Deus, né? Sempre. Que aí vai trazer esse conforto. Por exemplo, vamos tentar imaginar aqui a cena, Davi ele orando a Deus e falando com Deus. E aquilo ali agora se torna para nós a própria palavra de Deus nos trazendo conforto. Como não dizer que a Bíblia não foi inspirada e dada por Deus? Exatamente. E eu acredito que essa conexão, esse entendimento que o senhor estava falando, ele se dá pelo fato de ser uma experiência humana, que é como nós estávamos falando aqui. São situações que todos os seres humanos no passado, no presente e no futuro vão passar. Então a gente consegue se conectar porque existe ali a experiência de um ser humano que passou por uma situação que nós também passamos, e se não passamos, é bem provável que vamos passar por algum momento de aflição, por algum momento de angústia, e aí a gente se lembra, né? Elevo meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? O socorro vem de Deus. Sim. Ou seja, aquilo ali se torna uma motivação, uma inspiração, para que a gente possa ter a certeza de que o nosso socorro, assim como Deus ele socorreu a Davi, ele também irá nos socorrer. Sintetizando quarta-feira, lá no finalzinho, né, praticamente no último parágrafo, metade do último parágrafo, diz assim, ó, em outras palavras, ao ler Salmos encontramos expressões de esperança, louvor, medo, raiva, pesar e tristeza, coisas que todos experimentam em todos os lugares e épocas, não importam as circunstâncias. Os Salmos falam a todos na linguagem do quê? De cada experiência. É por isso que tem essa conexão, né? Tem essa conexão. É muito humano. Exatamente. Humano. É muito pessoal. Pessoal. Né? Você vê ali o salmista demonstrando todo o seu sentimento, né? Tudo que ele está passando. É uma coisa profunda, né? Demonstrando ali todo o seu relacionamento e dependência de quem? Dependência de Deus, totalmente. Tipo assim, olha, para mim, Senhor, não importa o meu dinheiro, não importa minhas riquezas, não importa tudo que eu tenho, mas isso daqui não vai me dar a fé necessária. Todas essas coisas não vai me dar a fé necessária, não vai preencher o meu coração. Mas o único capaz de preencher o vazio do meu peito é quem? É o Senhor. É praticamente como se a gente notasse isso na vida do salmista, né? Quando a gente vai lendo ali cada salmo, vendo ali as suas emoções, né? O seu lado pessoal, o lado humano, né? Como o irmão falou. Salmos é o mundo, né? O mundo. É um mundo, na parte de quinta-feira, é um mundo insondável. Davi, ele tem uma profundidade tão grande nas suas palavras e juntamente com os outros salmistas, né? Que ele consegue colocar o papel de toda a Bíblia dentro dos Salmos. Ele centraliza Deus como o que deve ser o centro da nossa adoração. O único. Ele é o único. A Bíblia é a carta de amor de Deus através de Jesus para nós. E o livro de Salmos, ele centraliza a adoração em Deus, em todas as coisas. E dentro desse mundo você vai encontrar tudo. Pessoas com ansiedade, você vai encontrar pessoas aflitas, que perderam um ente querido, que perderam uma batalha na vida.
Mas aqui você encontra refrigério para tudo. Amém. E você vê Davi vivendo uma vida de um ser humano comum, passando por desilusões. Quando ele cai em pecado, ele escreve 2 salmos. Ele escreve ali o Salmo 51, o Salmo 32, e ele começa a abrir para Deus. Eu acho lindo, Salmo 51, verso 10. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto e inabalável. Ele usa algumas palavras ali dentro da linguagem hebraica que me chama a atenção, o verbo bará, que aparece apenas algumas vezes no Velho Testamento, que é a mesma palavra que foi usada na criação do mundo. E Davi ele começa a dar um mundo de entendimento para nós aqui, dizendo assim, olha, Deus, eu não quero que o Senhor crie em mim um coração, como o Senhor cria as coisas. Assim como o Senhor criou esse mundo sem matéria-prima, sem matéria própria, sem nada, o Senhor criou através pelo poder da tua palavra, cria dentro de mim. Transforma esse meu coração. Muda tudo, muda, Senhor. Então, o livro de Salmos ele tem uma riqueza tão grande que ele começa agora a trazer um mundo para nós que às vezes a gente não consegue enxergar. E tem outra como coisa. que essa beleza, como que nós podemos falar isso? Porque nós já estamos chegando no final da nossa lição. O que a gente pode trazer para as pessoas aqui? Tem outra coisa que ele menciona, já emendando aí nessa sua pergunta, o que a gente pode trazer? No mesmo Salmo, Davi, ele fala algo importantíssimo. Ele ora, e essa oração deve ser a nossa mesma oração. Ele diz assim, Senhor, não afasta de mim o seu Santo Espírito. Não afasta de mim. É como se esse verso fosse o ápice do Salmo 51. É o ápice, por quê? Porque ele começa ali confessando os seus pecados, não é verdade? Ele demonstra ali todas as suas falhas de um ser humano pecador. Ele demonstra para Deus que necessita beber da água da vida, necessita desse Deus Todo-Poderoso. E outra coisa que é importante para o crescimento espiritual dele e para ele dar um bom testemunho lá na frente para outras pessoas. Pedir a presença do Espírito Santo. Senhor, não afasta de mim. Independente dos meus erros, Senhor. Eu estou aqui sendo sincero contigo. Eu só te peço uma coisa. Não afasta de mim o seu Santo Espírito. Por quê? Porque eu necessito de sabedoria. Necessito da iluminação necessária para compreender a tua palavra e aplicar o quê? Na minha vida e compartilhar com o meu próximo. Amém. Eu diria aqui, para a gente ir chegando aí ao final, que o mundo dos Salmos de fato é um mundo, né? Porque existe uma beleza teológica dentro do livro de Salmos, né? Porque, por exemplo, a gente vai perceber os salmistas ali, eles abordando vários temas, vários pontos importantes. Por exemplo, a gente vai conseguir enxergar num salmo ali que vamos enxergar que Deus é criador, nós vamos enxergar que Deus ele é rei, nós vamos enxergar que Deus ele é juiz, nós vamos entender que existe uma morada de Deus, porque o salmista ele fala sobre isso, mas também vamos entender que Deus ele habita com o seu povo, ou seja, nós vamos ter ali um mundo que a gente pode entrar ali e aprender muitas coisas. Vamos aprender sobre salvação. Praticamente todos os temas. Todos os temas estão ali. Vamos aprender o que o pastor Júlio falou sobre a questão do Espírito, que já acompanhava ali o salmista. Ou seja, vamos poder estudar sobre o Espírito Santo dentro do livro de Salmos. Nós vamos poder, assim, estudar sobre muitas coisas. Ou seja, o livro de Salmos, ele merece ser estudado, eu repito, como todo livro, como todos os outros livros da Bíblia. Se a gente se aprofundar nesse estudo, a gente vai tirar dali muitas riquezas, muito ouro que o livro de Salmo ele tem para nos conceder. Voltando ao Salmos, o 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Para mim esse é o contexto mais profundo de Salmos. Tudo que nós buscarmos, nós encontraremos. Tudo. Nada me faltará, nada me faltará no livro de Salmos. Estude. É o que a gente vai tentar fazer nesse trimestre. É um privilégio que nós estamos tendo de entender um pouco mais do que é louvar, do que é cantar, do que é agradecer, independente da situação. Porque o que os salmistas, que foram vários, eu particularmente não sabia que eram tantos.
a gente estuda, mas não entra em detalhes. O que eles mais buscaram aqui foi a essência de Deus, que está no amor. Amém. E aí em tudo Salmos fala isso. O que nós fazemos quando nós vamos num culto? Nós vamos louvar. Louvar ao Senhor. O que nós estamos fazendo aqui? Louvando Estudando para louvá-lo. Amém. Melhor. É isso que é o âmago que eu acredito eu no estudo que nós vamos ter agora de Salmos. É compreender o que ele é na vida nossa, que foi na vida lá atrás de vários e que vai ser na vida futura de muito mais. Interessante é que ele mencionou um salmo belíssimo, né? O 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas quando a gente estuda a fundo, né, e vai ali na verdadeira tradução, diz assim, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. De nada terei falta. Ou seja, quando eu dependo de Deus, as outras coisas vêm como consequência. Eu não vou sentir falta das outras coisas. Porque Deus, ele já vai o quê? Ele vai me conceder o necessário para a minha vida, vai suprir e ponto. Por isso que Jesus, eu acho que quando Jesus ele fala lá em Mateus, capítulo 6, verso 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu acho que eu posso dizer, assim, Júlio, pastor Júlio, fazer uma conexão, que ele estava, acho que, talvez, pensando no Salmo 23, de nada eu terei falta, o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. É um mundo. É um mundo. E é onde nós entramos no contexto aqui final, porque eu quero terminar para você que está nos assistindo. O livro de Salmos é uma forma de Deus poder se aproximar de você. Ele entende as suas dores, entende os seus pesares, sabe das suas lutas, sabe também dos seus fracassos, mas Deus, ele sabe o quanto você quer vencer. Você já leu algum salmo e sentiu Deus tão perto de você? Se você não teve essa experiência, faça agora. Abra sua Bíblia e olhe para Deus e fale assim, Senhor, fale comigo agora. Porque eu tenho certeza que Deus não vai te desapontar. E Ele vai falar com você através do livro de Salmos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te use e que você possa começar este ano de 2024 tendo a certeza que Deus está muito próximo de você. Vamos terminar com uma bênção do Senhor, com uma oração. Pastor Rodrigo, pode orar para nós? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo ano que se findou, por esse ano novo agora que se inicia, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado também pelo estudo da lição. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreendermos de maneira mais profunda a Tua palavra por meio do livro de Salmos e que esse trimestre, ó Deus, com o estudo dessa lição, seja uma bênção para todos nós. Amém. Nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de mais uma lição, a primeira lição de 2024. Tem mais por aí. Se prepare, porque Deus quer te usar e quer fazer com que você o conheça bem de pertinho, tá bom? Que Deus possa te usar constantemente, que Deus possa fazer parte da tua vida. Que através do livro de Salmos, você possa conhecer esse Deus de uma forma mais íntima, tá bom? Fique com Deus, um grande abraço, até a próxima semana, se Deus quiser.